Então, depois da gente montar a nossa composição de bandas e escolher a melhor configuração de bandas para enxergar os detalhes e possibilitar que a gente consiga interpretar os diferentes usos e ocupação das terras, de forma a evidenciar essas paisagens, nesse exemplo aqui, consigo diferenciar facilmente áreas sem vegetação, áreas com vegetação e os diferentes tipos de vegetação pela coloração do verde. Dessa forma, eu consigo interpretar com bastante segurança e facilidade os diferentes objetos e composições da paisagem nessa imagem de satélite. Feito isso, a gente passa para classificação. Além de possibilitar que a gente interprete os diferentes usos e ocupação das terras, é possível também classificar, ou seja, atribuir classes a esses diferentes tipos de uso da terra e, a partir dessas classes mapeadas, quantificar as áreas de uso da terra. Dessa forma, eu consigo saber quanto e o que tem em determinada área. Qual área ocupada por pastagem, por floresta, por solo exposto, qual o tamanho da mancha urbana e assim por diante. Então, vamos aqui no nosso SCP, como a gente já tem a nossa imagem carregada dessa forma. Então, a gente já montou aquele band set com a imagem do Sentinel carregada aqui no nosso display. Basta a gente prosseguir para a nossa coleta de amostras de treinamento. Então, a gente vem no SCP Doc, em Training Input, a gente vai poder atribuir as classes de treinamento, ou seja, eu vou selecionar algumas áreas como referência à classificação. Então, eu vou selecionar alguns pixels nessa minha imagem e esses pixels vão passar a ser as amostras de treinamento, as amostras de entrada para classificação. Então, vamos vir aqui, ó, em Create New Training Input. Clicando aqui, abre a janela e eu vou criar um arquivo amostras. Salvar o arquivo criado de amostras aqui em cima. Passa agora a gente procurar na nossa imagem algumas áreas representativas às classes que queremos mapear. E no QGIS ele trabalha com hierarquização de classes. Ele tem aqui as macroclasses, aqui embaixo as macroclasses e as classes propriamente dita. Dessa forma, a partir da macroclasse, eu posso gerar uma classe genérica, por exemplo, vegetação, e na macroclasse. E na classe, que é uma subclasse dentro dessa macroclasse, eu posso distribuir os diferentes tipos de vegetação: floresta natural, floresta secundária, floresta plantada, pastagem, ou mangue, ou outras vegetações específicas. Uma outra macroclasse pode ser antropizado. Então, áreas urbanas, solo exposto, áreas ocupadas com pastagem, com agricultura, e os diferentes tipos de agricultura. E outras áreas, por exemplo, uma macroclasse de água. E aí, na classe, eu posso ter água turva, água limpa, por exemplo, como hierarquização de macroclasses e classes. Nesse exercício, vamos usar apenas a classes na macroclasse, mas aqui nas classes que a gente vai diferenciar. Vamos criar apenas uma macroclasse e o restante apenas classe. Então, a nossa primeira vai ser floresta. Floresta e o identificador para a classe também valor 1. Então, todas as amostras de treinamento de valor 1 vão corresponder a essa classe floresta. Basta agora
eu encontrar áreas representativas a essa floresta que eu quero discriminar. Vou navegar aqui para uma área bem representativa, com um recobrimento muito extenso de área de floresta natural. E aqui eu tenho duas principais formas de coletar essas amostras a partir da imagem de satélite. Dessa forma aqui, eu posso traçar um polígono e clicando com o botão direito eu encerro a edição desse polígono e eu tenho uma delimitação de uma mancha de amostra de treinamento. Então, todos esses pixels delimitados aqui vão fazer parte da minha amostra de treinamento. Eu tenho essa forma aqui também, a partir do Active Array Pointer, ele joga uma semente e ela é distribuída ao longo dos outros pixels vizinhos dentro de um critério de similaridade. Então, ele vai classificar todos os pixels similares a essa semente inicial. Ele se limita a coletar pixels que forem parecidos com essa semente ou esse pixel inicialmente selecionado. Então, a gente tem essas duas formas e a criação do polígono, eu mesmo posso selecionar a área representativa, só tendo cuidado sempre para não incluir dentro dessa área amostrada pixels que não correspondem àquele tipo de uso que eu quero mapear. Por exemplo, aqui, todos esses pixels verdes, tanto os mais claros como os mais escuros, são correspondentes de área de vegetação de floresta. Se eu incluir acidentalmente ou não pixels com uma coloração ligeiramente diferente a essa área da floresta, eu dessa forma incluo pixels que não fazem parte da classe floresta como amostra de treinamento. E isso vai interferir na distribuição estatística desses valores de pixel e vai afetar também a classificação final da minha imagem de satélite. Então, sempre tomar o cuidado de, na medida do possível, não coletar polígonos muito grandes, justamente para não perder o controle da representatividade desses pixels, ou esses valores internos. Na medida do possível, coletar um conjunto de pixels o mais homogêneo possível dentro de cada um desses polígonos e evitar ao máximo inclusão de pixels com respostas espectrais muito distintas à classe desejada. Então, nesse caso, eu fiz apenas simulações, não coletei nenhuma amostra de treinamento ainda. Fiz apenas uma delimitação. Para fazer a coleta da amostra de treinamento, eu preciso vir aqui nesse ícone para salvar essa busca desses ROIs ou dessas amostras de treinamento. Clicando aqui, ele carrega essas informações para o meu arquivo de amostra de treinamento. E dessa forma, esses arquivos vão passar a ser utilizados como referência para a minha classificação. Tenho aqui agora a macroclasse e a classe floresta aqui dentro, com o valor de identificador 1. Tome o cuidado, um conjunto de amostras não é o suficiente para ter toda a representatividade das florestas nessa minha área, por isso é interessante que eu pegue amostras de floresta em locais diferentes, para eu ter um alcance maior da variabilidade dessas informações ao longo da imagem. Sempre interessante buscar amostras de treinamento ao longo de toda a imagem, distribuída ao longo de toda a imagem. Aqui um cuidado, esse identificador da classe, ele tem que ser 1, porque eu vou continuar coletando amostras de treinamento representativas de floresta. Então, já fiz a outra coleta e salvo aqui essa coleta.
Dessa forma, vou passar a ter dois polígonos com áreas de floresta, coletados como sendo a representação de cobertura florestal. Vou coletar mais algumas amostras de floresta. Então, depois de coletar amostras de treinamento, depois de coletar vários polígonos de amostras de treinamento, a gente vai ter isso aqui, vários desses polígonos. Cada uma linha dessa aqui corresponde a um polígono coletado na imagem. Como eu tenho vários, eu posso agora unir todos eles numa média. Então, usando essa ferramenta aqui, eu agrupo todos esses polígonos aqui e gero, que vai resultar na média de todas as respostas espectrais circuladas para esses polígonos selecionados. Agora, a gente tem a média de todos esses polígonos aqui nesse média de floresta. Então, agora não preciso mais todos esses arquivos aqui, eu posso apagar esses outros arquivos, ficar apenas com a média. É importante que façamos vários desses polígonos, pelo menos 10 polígonos é um valor considerável para que a gente tenha uma amostragem segura desse tema, ou de cada tema, ou de cada classe que se deseja mapear. Pronto, já temos a média dos polígonos para a classe de floresta. Agora a gente pode coletar uma outra classe diferente. Vou chamar aqui de pastagem. Pastagem. E o CID número 2. Agora eu tenho que coletar amostras que representam a cobertura da terra com uso, com pastagem, para ser usado como valor de entrada para as minhas amostras de treinamento. Mais uma vez eu faço isso e repito pelo menos 10, coleto pelo menos 10 amostras de pastagem. Então, depois de coletar amostras de treinamento, várias dessas amostras, como eu tenho aqui, coletei 7 amostras diferentes, de classes diferentes, agrupei cada uma dessas diferentes amostras nas respectivas classes. Então, é importante, a macroclasse continua sempre com valor 1 e a classe tomar cuidado de sempre manter na mesma numeração. Por exemplo, todas as classes florestas foram coletadas com o identificador 1, todas de passagem com o identificador 2, 3 para o mangue, aqui eu pulei solo com a classe 5, agricultura classe 4, e 6 o identificador para água, e 7 para nuvens. Como tem alguma cobertura de nuvens, é interessante que a gente crie uma classe para as nuvens, para que ela não a cobertura de nuvem não interfira, não seja classificado como um outro uso e não natural, porque as nuvens acabam servindo de empecilho para a identificação do uso e cobertura da terra abaixo dessa área de cobertura. Aqui, for necessário, consigo editar, esta pastagem, para simplificar esse nome, e nessa especificamente para o solo, dá para colocar solo barra área urbana, mas se for da intenção de distinguir o que é solo exposto de área urbana, vocês podem deixar como classes independentes. Esse número de classes é apenas uma forma de diferenciar. É possível
diferenciar, além de florestas, floresta natural e floresta secundária, área de plantio de eucalipto. Aqui tem Mata Atlântica e algumas áreas de caatinga, então é possível também coletar amostras de treinamento especificamente para a área de caatinga e para a área de floresta de Mata Atlântica, para a área de plantio comercial, por exemplo, eucalipto, pastagem, solo exposto, área urbana. Essas diferentes classes o fotointérprete, o técnico, quem for analisar essa imagem que pode definir esse número de classes. Então, definidos esses números de classes, aqui a gente pode escolher a cor, já para a nossa representação. A macroclasse não precisa, mas para a floresta, eu vou colocar pastagem, pode permanecer essa cor mais clara, mangue, eu vou usar esse verde mais escuro para a área de mangue, e área de floresta, um verde um pouco mais claro. Importante diferenciar as cores para que na hora de interpretar não haja problema, não haja dúvida sobre o que se interpreta, o que se está interpretando nessa imagem de satélite. Água e nuvem para um cinza. Posso buscar cores diferentes. Pronto. Agora eu já tenho a representação dessas diferentes classes. Após essa edição, como a gente já tem o número suficiente de amostras de treinamento, tenho atenção ao identificador de cada uma delas, as classes de uso da terra e uma diferenciação das cores. Agora a gente pode vir nesse outro quadro em que eu tenho nesse processamento de bandas a opção de classificador. Então, se quiserem já fazer a classificação, pode usar pelos identificadores, os diferentes identificadores aqui. Bandset, então, aquele conjunto de imagens, então são as 4 bandas inseridas nesse bandset, já estão aqui. O algoritmo de classificação, eu tenho 3 opções aqui, distância mínima, máxima verossimilhança, e esse mapeamento para o ângulo espectral, vamos usar máxima verossimilhança, aqui a gente não altera. Vamos deixar esse algoritmo apenas selecionado e criar vetor. Quando clicarmos em Run, ele vai pedir uma pasta, ele vai abrir uma pasta e vai pedir o nome da imagem classificada. Então, vocês podem chamar de classificada. E no momento que vocês clicarem em salvar, ele vai iniciar o processamento. Esse processamento deve levar algum tempo, então tenham paciência e deixem o processamento avançar até finalizar. Então, nesse vídeo de hoje, a gente viu como proceder à classificação supervisionada até esse ponto. Nos próximos vídeos, vamos ver como melhorar essa classificação, como fazer para validar os resultados e entender também melhor o procedimento de classificação.